Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estão compreendidos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público, e também estão abrangidos as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Então, nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estão compreendidos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. E também estão abrangidos, nas referências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Veja que não cita a administração indireta. Agora, nas referências a estados, entende-se considerado o Distrito Federal. Nas referências a estados, entende-se considerado o Distrito Federal. Nas referências a tribunais de contas, estão incluídos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Então, nas referências a estados, entende-se considerado o Distrito Federal e nas referências a tribunais de contas estão incluídos Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como ente da Federação a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. Para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como ente da Federação a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada município. Para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como empresa controlada a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. Então, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como empresa controlada a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. Para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como empresa estatal dependente a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Então, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como empresa estatal dependente a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles recursos, quando eu estou tratando de recursos de capital, eu vou excluir nesse caso aqueles recursos provenientes de aumento de participação acionária, não vai entrar então aqui nessa conta. Então perceba que toda empresa estatal dependente é empresa controlada.
Por quê? Ele diz que empresa controlada é a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente da federação. Aí quando ele define empresa estatal dependente, ele diz, vai ser uma empresa controlada, ou seja, aquela sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente da federação, vai ser, no final das contas, a empresa estatal dependente vai ter essa definição de empresa controlada. Então, toda empresa estatal dependente é uma empresa controlada. Mas veja que nem toda empresa controlada vai ser uma empresa estatal dependente. Então, empresa estatal dependente é a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal de custeio em geral ou despesa de capital, excluídos, no último caso, aqueles recursos provenientes de aumento de participação acionária. Agora, receita corrente líquida, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas industriais, receitas agropecuárias, receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos alguns elementos. Então, não entra aqui transferência de capital, porque eu estou falando de receita corrente líquida. Então, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como receita corrente líquida o somatório das receitas tributárias, das receitas de contribuições, das receitas patrimoniais, das receitas industriais, das receitas agropecuárias, das receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos, no caso da receita corrente da União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou determinação legal e as contribuições sociais do empregador, e também as contribuições sociais de trabalhador e demais empregados de salários, pagamentos, receitas, faturamento e lucro, e também PIS e PASEP. Então, entende-se como receita corrente líquida, no caso da União, o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos no caso da União, como eu estou falando, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal, e também as contribuições deduzidas às contribuições sociais do empregador, as contribuições sociais do trabalhador e o PIS e PASEP. Também vai bater, no caso da União, da sua receita corrente, essas questões para obter a receita corrente líquida da União. Agora, no caso dos estados, o que é a receita corrente líquida do estado? Vai ser a mesma definição geral, primeiro de receita corrente, que diz que é o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos, no caso dos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Então, deduzidos nos estados, da sua receita corrente para obter receita corrente líquida, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Então, quando eu falo de determinação constitucional, determinação legal, são aqueles valores que eu vou abater da receita corrente da União para obter receita corrente líquida. Quando eu falo de determinação constitucional, somente determinação constitucional, e aí eu falo que eu vou abater, os recursos, no caso dos estados, as parcelas que eles entregam aos municípios por determinação constitucional, e se é caso dos estados, eu só falo de determinação constitucional, não de determinação legal. Determinação constitucional e legal só no caso da União. Agora, de todos eles, ou seja, da União, dos estados e dos municípios, eu ainda vou abater, além de cada especificidade, no caso da União a gente vê que a gente abate da receita corrente os valores que a União transfere para os estados e municípios, a gente tem que abater por determinação constitucional legal, e também contribuições sociais, PIS, PASEP, no caso da União, a gente abate isso da sua receita corrente líquida para obter receita corrente líquida. No caso dos estados, a gente viu que a gente vai bater as parcelas, a gente vai deduzir para obter a receita corrente líquida dos estados, a gente vai bater da sua receita corrente as parcelas que os estados eles entregam aos municípios por determinação constitucional. Agora, no caso de todos os entes, além dessas duas especificidades, ou seja, no caso da União, dos estados e dos municípios, a gente vai deduzir da receita corrente a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira de mudança de regime geral de previdência e regime próprio. Então, no caso de todos os três entes da federação, além da União, a gente tem aquelas especificidades, e no caso dos estados, a gente tem a especificidade de deduzir as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. No caso de todos os entes, a gente também vai deduzir a contribuição dos servidores para o custeio
do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira que eu acabei de citar, para a gente poder sair da receita corrente e chegar na receita corrente líquida. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Candir e do fundo Fundeb. Então serão computados, não serão deduzidos não, agora é computado, ao contrário, serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Candir e também do fundo Fundeb. Também vai ser computado no cálculo da receita corrente líquida. Então, além da gente falar que a receita corrente líquida é composta pelo somatório daquele conjunto de receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, e a gente deduz alguns casos, aqui eu estou falando o que a gente vai computar além dessas coisas. Aqui diz, serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Candir e do fundo Fundeb. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento de despesas com pessoal. Então, não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas com pessoal. Não serão considerados. Se ele falar que serão computados ou serão inseridos ou serão considerados, está errado. Para a gente obter receita corrente líquida desses caras aqui diz que não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e na receita corrente líquida dos estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos pela União para atendimento das despesas com o pessoal. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades. Tem que excluir as duplicidades. Veja que eu estou falando da receita corrente líquida, não estou falando da receita corrente. Estou falando como calcular, né? Em que período apurar. Na verdade, o período de apuração. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades.